Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um trimestre e nesse trimestre nós temos um grande desafio, falar do desafio da evangelização. Que você tenha uma excelente aula e que Deus possa te abençoar em mais uma pré-aula. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, e mais um trimestre nós estaremos aqui falando e apresentando as pré-aulas para que você possa levar o melhor para a sua sala e, acima de tudo, para que você possa cumprir o ídolo do Senhor sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar e tenha excelente aula. Hoje estamos aqui para mais uma pré-aula, como fui falar. Hoje nós estamos com um novo desafio. Vamos falar sobre o que é evangelização, a lição de número 1. Quero iniciar um grande abraço aos meus amigos e parceiros, aos meus alunos à distância, como diz o Joel Dias. Então quero mandar um grande abraço ao Joel Dias, lá no Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Bento Ribeiro. Quero mandar um abraço a Leonice e Felipe e ao pastor Vantuir, da Assembleia de Deus São Gabriel da Palha, lá no Espírito Santo. Um grande abraço para vocês. Ao André em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Ao Jair Rothschild, um grande abraço ao Jair Rothschild de Almeida, grande homem de Deus, amei o seu escreve, que Deus possa te abençoar, meu querido. Quero mandar um abraço ao diácono Edivan Mendes e à Igreja Nova Aliança em Cristo, lá em Barra do Ceará, lá em Fortaleza, terra boa. Quero mandar um abraço a Hélida Tenório, quero mandar um abraço ao Gelson, lá em Sorocaba, São Paulo, a Rosângela e ao esposo Tiago, da Assembleia de Deus Balneário, em Rincão, Santa Catarina. Grande abraço a vocês. Um novo trimestre, nova revista, uma lição excelente. Hoje nós iremos falar sobre o que é evangelização. Você precisa entender o que é evangelização. Essa revista, ela vai falar sobre o desafio da evangelização. Ela fala sobre obedecendo o ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. O escritor é o Claudio de Andrade, fantástico, um homem de Deus, brilhante em teologia. Eu sou até suspeito de falar do Claudio de Andrade, eu amo muito o Claudio de Andrade e todos os escritores de CPAD. Dê um grande abraço ao Claudio de Andrade e todos os escritores de CPAD, que Deus possa nos abençoar. Quero nessa lição ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos o tópico, querido, nós vamos parar e explicar. É a lição de introdução, que você possa sentir à vontade. Pega papel, pega caneta e, acima de tudo, não esqueça de colar o link que nós colocamos abaixo da lição e levar para a sua sala de aula, para que você possa ter interatividade com a sua sala de aula. Nós vamos falar muita coisa em hebraico, muita coisa em grego, principalmente sobre a evangelização, e você precisa estar a par do que acontece e o que é. Então nós vamos iniciar lendo a introdução que diz: se não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Desde o início de seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e dar a tarefa que nos confiou. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. A igreja pode ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão. Evangelizar a todos em todo tempo e lugar. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Se cremos de fato que Jesus morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não nos calaremos acerca de tão grande salvação. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. Querido, entenda uma coisa, nesse tópico você precisa iniciar essa aula, e essa aula é de extrema importância. Faça um círculo com a sua sala, fique no centro e explique o que é evangelização. Explique e tenha base para essa tese, porque às vezes nós paramos e falamos que é fácil falar sobre evangelização, e não é, querido. Entenda que você precisa iniciar lendo Marcos 16, de 9 a 20, porque esse texto ele é fantástico, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e esse texto é uma base para a evangelização. Você precisa ter em mente que essa revista nos trará algo que sempre deveria estar explícito em nosso meio. O que é? É o ato de evangelizar, querido. Esse ato ele deveria e deve estar em toda a igreja que se diz igreja. Então, ao começar essa revista, você precisa ler a leitura bíblica em casa de Marcos 16, de 9 ao 20, e explicar que nós somos levados a viver e rever o nosso conceito sobre o que estamos fazendo no reino de Yeshua.
Nós precisamos impactar nossa sala. O nosso poder de persuasão agora, como professores, ele tem que aflorar. Nós precisamos criar agora discípulos como Jesus criou os 12 apóstolos. Nós precisamos levar os nossos alunos a viver o que Jesus viveu, aos momentos que Jesus viveu com os seus discípulos. Então nós teremos o prazer o quê? De viver e principalmente de sermos conhecidos como discípulos. Agora nós, professores, precisamos mostrar ao nosso aluno o que é o discipulado, o que é viver o discipulado. Nós precisamos mostrar ao nosso aluno o que é ser verdadeiramente filhos de Deus e entender o porquê Jesus nos confiou o termo grande comissão. O que é grande comissão? Querido, grande comissão na tradição cristã é a instrução que Jesus, ao ressuscitar, ele entregou aos seus discípulos. Para quê, professor? Para que eles espalhassem os ensinamentos por todas as nações e até chegar a todo mundo. Se nós estamos aqui hoje é por causa dos discípulos. Se nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus. Há o que nós chamamos de escadinha para que esse evangelismo acontecesse, para que o evangelho, no original significa boas novas, chegasse até nós. Então você precisa entender que esse termo grande comissão se tornou o ponto-chave da teologia cristã sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo e principalmente sobre o batismo. Você deve abordar esse tema nessa introdução e explicar o que a revista quer trazer. Principalmente você, como professor, deve mostrar ao seu aluno que você tem a capacidade de discipulá-lo. Ele precisa entender que agora ele é parte de um reino que precisa ser divulgado. E você, como professor, tem a base para isso. Onde eu aprendo isso? Professor Elias, onde eu tiro isso? Oração, jejum e principalmente a vontade para que Jesus volte. Quando eu tenho a vontade que Cristo volte, eu quero falar do Evangelho. Você tem que iniciar falando isso, ok, querido? O tópico número 1 vai falar sobre evangelismo e evangelização. Vai falar evangelismo ou evangelização? Vai explicar esses dois termos. Entenda que nesse tópico de número 1, eu anotei muitas coisas no meu computador aqui e eu não consigo lembrar todas. Eu não sou meta-humano, então eu preciso ler aqui para que eu possa explicar para você. E nesse tópico de número 1, você deve deixar bem claro que o termo evangelismo e evangelização, eles estão correlacionados. Por que, professor Elias? Por que, pastor Elias? Porque ambos dependem de uma ação. E qual é essa ação? Essa ação nós chamamos de ação evangelizadora. Querido, ação evangelizadora é deixar a teoria e envolver-se na prática. Então o termo evangelismo e evangelização são correlacionados, porque dependem da ação evangelizadora. É deixar de lado o que nós estamos falando aqui e partir para a prática. Tudo que nós estamos falando aqui vai ser muita teoria, mas sem prática não funciona, querido. Não existe uma bela aula. Não adianta você ter uma bela aula, dar uma bela aula, mas se a sua sala não cresce. Para a sua sala crescer, você tem que ter, acima de tudo, conteúdo. E uma coisa primordial, você precisa ter atitude. É o termo oração. Orar, ação. Oração. Junta-se. Você ora e depois você entra na ação. Então entenda que evangelismo é algo magnífico na Bíblia. É algo magnífico no reino de Yeshua. Então qual o significado de evangelismo? Entenda uma coisa. Na Convenção de Lausanne, do Congresso Internacional de Evangelismo Mundial em 1974, eles chegaram num conceito dizendo que o evangelismo em si é a proclamação do Cristo histórico e bíblico como Salvador e Senhor. E eles dizem que há uma finalidade de quê? De persuadir as pessoas a irem até Ele pessoalmente e principalmente se reconciliarem com Deus. Esse é o termo de o que é evangelismo. Isso foi votado, isso foi integrado em Lausanne em 1974. Então esse termo nos diz que é a reconciliação. Isso é ser evangelismo. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a evangelização.
E especificamente sobre o que é o termo evangelização. Querido, entenda uma coisa. A evangelização, ela é a prática, e isso é muito interessante, da proclamação do Evangelho. A evangelização em si, ela divide no que nós chamamos de pessoal e coletivo, ou coletiva, no que a revista está falando. Entenda que pessoal é quando nós desempenhamos um trabalho que nós chamamos aqui em Minas Gerais de pesca de anzol. O que é pesca de anzol? É você ir e evangelizar um a um. É você mesmo desempenhar esse trabalho, pessoa a pessoa, um por um. Então, isso é o que nós chamamos de pesca de anzol aqui em Minas Gerais. No original, você trabalha com a pessoa e a discipula. Não é só evangelizar, é você evangelizar. Se ela aceitou Jesus, você passa a procurá-la para que ela continue entendendo o reino de Yeshua. Não é só entregar panfleto na rua, a pessoa aceitou Jesus e daí? E surgiu o que com isso? Isso não é evangelismo, querido. Isso é entregar panfleto qualquer pessoa faz. Agora, nós vamos entender nessa lição o que realmente é evangelismo. E isso precisa ficar claro. Então, a pesca de anzol, um a um, nós devemos desempenhar. Depois nós temos o que nós chamamos de coletivo. O coletivo envolve grupos maiores, como a igreja, como um grupo formado por membros de diversas instituições. E é interessante que esse grupo deve falar a mesma língua. Qual é a mesma língua? São igrejas diferentes, ok, tudo bem. Há intercâmbios de igrejas nesse ato de evangelização, mas qual é a mesma língua? Jesus Cristo, o único que salva e liberta. Esse é o termo. Não é pregar placa de igreja, não, de maneira nenhuma. É você pregar que Jesus salva e liberta. Daqui por diante é que nasce o que nós chamamos de trabalho em equipe, de você visitar, de você admoestar e principalmente de você discipular. Isso vai progredindo. Então nós podemos dizer que isso seria o que nós chamamos de pesca em rede. Não é mais um anzol, não é um a um, é um grupo maior. Você tem o que nós chamamos de cruzadas evangelísticas, você tem um foco maior. Então ambos esses trabalhos que nós estamos falando, nós temos que ter em mente a ordem e o que nós chamamos de uma única opção: salvar almas. Mateus 28, o versículo de número 19 e 20 vai falar o seguinte, olha o que diz esse texto: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você faz discípulo, você está automaticamente atraindo Deus para perto de você. Quando você faz discípulos, quando você sai para evangelizar, você está estreitando o seu relacionamento para com Cristo. Você passa a amar mais, você passa a cuidar mais, você passa a valorizar mais o conceito de igreja, querido. Ok? O tópico de número 2, e existe algo muito interessante nesse tópico de número 2, ele vai falar sobre por que temos de evangelizar. Essa pergunta, querida, ela soa muito bem na atualidade, porque muitas pessoas me perguntam por que eu tenho que evangelizar. Porque eu sei que é um mandamento, ok, mas por que eu tenho que evangelizar? Vamos entender isso aqui agora. Entenda uma coisa. Você deve parar em sala e perguntar ao seu aluno, principalmente os novos convertidos, por que você deve evangelizar? Você vai ouvir respostas que você nunca esperava ouvir de um servo. Principalmente, aqueles mais velhos da igreja vão te dar respostas que você vai falar assim: meu Senhor, será que realmente eles estão buscando o Senhor? Querido, como a igreja está totalmente fora do foco de evangelização na atualidade. Essa lição vai bater em muitos pastores, em muitos evangelistas, em muitos apóstolos, entre aspas, que existem por aí. Então, a pergunta é na sala: por que evangelizar? Pare nesse tópico número 2 e pergunte à sala: por que nós devemos evangelizar? Entenda que evangelizar é entender que a liberdade de Cristo
ela nos fez filhos, querido. Essa liberdade que Cristo nos apresentou, nos abraçou como filhos. E como filhos de Deus, nós precisamos e devemos desenvolver o seu amor para com nossos irmãos. Como nós falamos que nós somos de uma única família e nós não amamos quem está lá fora. Nesse conceito pecam algumas autoridades bíblicas que dizem que nós devemos nos abster dos homossexuais, nós devemos nos abster das pessoas que praticam escândalo. Querido, nós devemos amá-los. É diferente de concordar com os atos. Eu amo o homossexual, eu amo o ladrão, eu amo a prostituta, mas eu não concordo com o que eles fazem, é diferente. Então nós devemos explicar isso para a sala, porque nós vamos criar homofóbicos se nós não soubermos explicar isso dentro da sala. Isso é de total importância. E Deus nos deixou o que nós chamamos de mitzvot. O que é mitzvot? É um mandamento, é uma ordem. Então nós devemos evangelizar porque é uma ordem. E acima de tudo, porque quando Cristo nos abraça, nós devemos apresentar o amor. Então é um mandamento? Ou seja, Marcos 16,15, ele diz, olha o que diz o texto de Marcos 16,15, tão famoso pela igreja, e diz-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O uso do id nesse termo aqui de Marcos 16,15 não é imperativo. Já vi muitos pregadores falando que esse termo é imperativo. Querido, não é imperativo. Por que não é imperativo? Porque quando nós fazemos um estudo cuidadoso sobre esse texto, ele nos revela uma grande verdade. A ênfase da grande comissão que nós falamos um ponto atrás não está no verbo id. Ninguém vai te explicar isso, o pregador não vai te explicar isso, porque eles passam por cima disso e não querem falar a verdade, querido. A ênfase não é no id. Entenda uma coisa, nós temos apenas um imperativo, tanto em Marcos, como também em Mateus 28,18. O imperativo é uma única ordem. E não há imperativo aqui. Por quê? Porque quando você vê que o imperativo nos mostra uma ênfase na comissão de Jesus, ele não é no id. No grego, ir, nós vamos ver a especificação, batizar e ensinar, que é um particípio. Então entenda que esses verbos no módulo do particípio, conforme aparece em Mateus 28, 18, 20, diz assim, ele diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos têm ordenado. Então há um particípio. Quando há um modo de particípio, esses são similares, indicando o quê? Uma ação e um desenvolvimento, querido. É interessante que o particípio no grego, ele se parece muito com o nosso gerúndio no português. Então entenda que a melhor tradução agora para estudarmos o verbo ir seria indo. Então, quando eu falo esse exemplo de traduzir o verbo batizar e ensinar, seria batizando, como o próprio texto fala, e ensinando. Assim nós teríamos o termo correto no grego, parontentes. Parontentes significa vão. Logo Jesus estava dizendo vão, não é id no original. Interessante que vai haver agora e há o segmento que nós chamamos imperativo, mateuteussate. No original significa façam discípulos, que inclui batizá-los e ensiná-los. O texto é claro, o texto diz assim, ide, portanto, que significa no original, na tradução original, vão, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, olha que interessante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele inclui agora o que nós chamamos de grande comissão, e é interessante que entra aqui o que nós chamamos de imperativo, na junção dos verbos. Ele diz, ensinando, então batizando e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, entenda que todos nós seres humanos, quando conhecemos Jesus, nós temos esse dever. É o nosso dever. Não é um trabalho específico de evangelista. Não é um trabalho específico de pastores e missionários, não. É de todo aquele que foi feito filho de Deus, querido.
é de todo aquele que vive, e principalmente aqueles que veem o ato de agir nesse tempo como filho de Deus. Aqueles que querem ser chamados filhos de Deus, aqueles que agem como filho de Deus, eles entendem o id de Jesus, entendem o vão, entendem o discipular, entendem o ensinar. De nada adianta você fazer evangelismo, você entregar profeta, as pessoas converterem ao Senhor e você não discipular e você não ensinar. Há aqui um retrocesso da igreja, é isso que nós estamos falando, é nisso que essa lição vai pegar muito na sala de aula. Nós devemos criar novas mentes para que entendam tudo que eu estou falando aqui. Atos, há um texto muito interessante em Atos, e esse texto deve ficar marcado para a igreja. Atos, achar Atos aqui, 4, no versículo de número 20, olha o que diz esse texto, Atos 4, o versículo de número 20 diz: pois nós não podemos deixar de falar todas as coisas que vimos e ouvimos. Eram os próprios discípulos falando. Nós agora não podemos deixar Cristo de lado. Nós vivemos para Ele, andamos por Ele. Querido, o nosso testemunho agora inspira Cristo, e as pessoas enxergam Cristo através da nossa vida. Entenda que o seu testemunho fala, o seu testemunho prega, é o que nós chamamos ensinar através de ações. Não é só falar agora, é agir. Ok? No tópico de número 2 desse tópico ele vai falar sobre a maior expressão de amor da igreja. Entenda uma coisa, olha que interessante. O amor efetivo que nós falamos aqui, ele deve nos levar a viver o que nós chamamos de evangelismo em uma verdade plena. Por quê? Porque eu sou parte de Cristo nessa terra. Isso deve ficar claro nesse tópico. Então, quando eu falo de amor efetivo, eu preciso me incluir. Você vai ver a pessoa falar assim, vai, mas ele mesmo não vai? Então não demonstra amor. Eu tenho que ser o primeiro. Entenda uma coisa. Assim como o termo muito utilizado na atualidade, eu fico com raiva desse termo. Quando começa a falar isso no culto de missões, dá vontade de levantar e ir embora. Se você não vai, contribua, querido. Isso está fora do padrão bíblico. Eu vou contrariar muitas pessoas aqui agora, eu sei que eu vou contrariar, mas está fora do padrão bíblico, querido. Por quê? Porque se nós fomos discípulos e foi nos dado uma ordem de levar, de pregar, de ensinar, como Mateus, há um texto certo aqui em Mateus, eu vou abrir, Mateus 10, o versículo de número 8 e 10, olha o que diz esse texto, Mateus 10, é isso? 8 e 10, olha o que diz esse texto, ele diz, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem os vossos cintos, nem alforjes para caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Entenda, querido, nós não podemos confundir a contribuição de missões com a nossa inércia com esta obra. Tem muita gente que está achando assim, eu não posso ir, mas eu dou. Querido, isso não impede você de praticar o ID. Isso não impede, isso não nos faz melhor que ninguém. Quando nós contribuímos, nós não vamos. Entenda uma coisa, o ID, o vão, ficou para todos. O que Jesus quis dizer é, você não é o que nós chamamos louco de largar todas as coisas e sair pregando por aí. Não. Não é isso que Jesus estava querendo dizer sobre as boas novas. Ele estava querendo dizer que aqueles que vão falar das boas novas, Ele próprio cuidará. Tem pessoas confundindo, dizendo assim, se eu não vou, meu dinheiro vai, querido. Miserável homem que sou, quando eu penso assim, querido. Entenda que a sua contribuição para a missão ela deve acontecer, mas não com o intuito de fazer você ficar sentado num banco sem falar de Jesus. Não com o intuito de fazer você
ser um crente inerte, de maneira nenhuma. Você prega no seu trabalho, você prega na sua escola, você prega no seu lazer, onde você estiver no seu cotidiano, você deve fazer missões. O seu dinheiro não vai te tirar a oportunidade de fazer missões. O que eu estou vendo na atualidade são pessoas falando assim: você não vai, então contribua, como se isso fosse a única coisa para fazer missão. Não. Jesus não deixou isso para ninguém. Jesus, quando fala aqui em Mateus 10, versículo 8 a 9, ele falou com os discípulos: não levem nada, para que vocês não dependam do dinheiro, para que vocês não dependam principalmente de vocês mesmos. Vocês vão precisar de outras pessoas. Isso significa que quem foi chamado para ser ministro, quem foi chamado para ser evangelista, quem foi chamado para espalhar a boa nova, ele precisa depender das outras pessoas. E nós temos que mantê-los no campo, o nosso papel, querido. Mas não é o meu papel mantê-lo no campo e esquecer que eu devo evangelizar. Não. Deus não te isenta porque você colabora. Entenda isso. Isso deve ficar claro, ok, querido? No tópico de número 3, ele vai falar algo muito interessante sobre o mundo jaz no maligno. Há algo muito interessante nesse tópico, querido, que nós precisamos parar um texto em 1 João, que eu queria que você levasse para a sala. Espero que você anote, pegue tudo que eu coloquei abaixo desse texto e leve para a sala. Quão rica é essa lição, querido. Quão trabalhoso é parar para fazer uma lição dessa. 1 João 5, 4 e 5, olha o que diz esse texto. 1 João 5, 4 e 5, diz assim, olha o que diz esse texto. Ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Nesse texto, 1 João 5, 4 e 5, ele está nos mostrando que existe uma diferença de quem serve ao Senhor porque é nascido dele e quem não é nascido dele. Mas onde é que está essa explicação, pastor Elias? Entenda, quando nós lemos esse texto, ele nos mostra, ele nos leva a entender que todos nascem no mundo, todos estão vivendo a devassidão constante que está acontecendo aí fora. Sim, tudo bem? Concorda comigo? Todos nasceram de Deus, todos foram gerados pelo próprio Deus, ok, tudo bem. Só que há uma liberdade quando nós aceitamos e enxergamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa liberdade nos faz entender e nos leva a um testemunho nessa terra de que todos nós podemos ser criatura, mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos filhos e nós passamos a testemunhar pelo seu Espírito. Querido, nós passamos a testemunhar pelo Espírito, nós passamos a testemunhar pelas águas e nós passamos a testemunhar pelo sangue. Ambos agora têm o mesmo propósito. Qual o mesmo propósito? Espalhar a boa nova. Então entenda, 1 João 5,8 é o que diz o texto. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então entenda que quando nós aceitamos Jesus, nós nos diferenciamos do ser comum lá fora. Todo mundo é criatura, todo mundo é criatura. Agora sou filho. E como filho, eu tenho o que nós chamamos de graça especial. E por eu ter a graça especial, eu preciso dissipá-la em meio a muitas pessoas. Ok, querido? Já no tópico de número 4, do item 2, ele vai falar sobre por que Jesus em breve virá. Nesse tópico, querido, nós devemos levar a nossa sala ao entendimento que o evangelismo agora, ele vai nos fazer entender a volta de Cristo. Nós tivemos diversas lições sobre Apocalipse, e eu acho interessante que as lições de Apocalipse ela não aborda o termo da volta de Cristo, sobre o porquê Jesus virá e o que nós temos que fazer para a volta de Jesus. Então entenda que quando nós entendemos o que é evangelização,
nós nos tornamos participantes presentes da busca pela vinda de Cristo. Olha que coisa magnífica! Isso é magnífico! Mateus 24, há um texto muito importante, Mateus 24, o versículo, de número 14, olha o que diz o versículo de número 14. Diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Querido, entenda que o evangelho, ele é a maior arma para a volta de Cristo. Então ele deve ser testemunhado por todas as nações, ele deve ser vivido e ouvido por todas as nações. Aí diz o texto: então virá o fim. Então, qual é o nosso dever, pastor? O nosso dever é colaborar para que todos estejam e todos nós estejamos com Jesus em sua glória. De que maneira que eu faço isso? Evangelizando. A única maneira de nós fazermos com que Jesus volte rápido é evangelizar. Todo mundo fica maranata, 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 mas ninguém quer evangelizar. Como Jesus vai voltar se as pessoas não ouviram falar de Jesus? Se o evangelho não foi dissipado dos quatro cantos do mundo? Há aqui algo da teologia que diz: não, mas é quando o evangelho foi divulgado nos quatro cantos do mundo. Mas o que Jesus quer é que muitas pessoas o aceitem como Cristo. Isso é muito interessante, isso deve ser falado na sala de aula. No tópico de número 3, a revista vai falar sobre como evangelizar. Como evangelizar? O subtópico não vai falar sobre evangelização pessoal. Entenda uma coisa: evangelismo, nesse tópico, você deve falar e explicar muito bem em sala. De preferência, faça cartaz falando eu, nós e vós. É muito interessante isso aqui. Por quê? Porque o evangelismo, primeiro, ele acontece em mim. Depois ele contagia os outros que estão à minha volta. E esses outros contagiam muitos. Ele começa no pessoal, passa para o coletivo, depois ele se torna nacional, depois ele se torna transcultural. Nós temos aí o que nós chamamos do grande exemplo do próprio Jesus. Querido, quando nós falamos sobre o evangelho pessoal, no tópico de número 1, nós precisamos entender que o evangelismo pessoal, ele deve acontecer todos os dias. Ele deve acontecer no seu trabalho, ele deve acontecer no seu lazer, ele deve acontecer com os seus vizinhos. E principalmente, ele deve acontecer com os seus inimigos. Meus inimigos, meu querido, os maiores detentores do reino de Yeshua somos nós. Nós precisamos de se promover, e os nossos inimigos precisam conhecer o reino. E quem melhor para pregar o reino do que nós para os nossos inimigos? A transformação em mim, quando ela acontece em mim, ela contagia outras pessoas. Há um texto sério para isso, Provérbios 11, o versículo de número 30. Olha o que diz esse texto. Ele diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Onde está a sabedoria em ganhar almas, querido? Olha, nós precisamos pregar principalmente para os nossos inimigos. Isso é fantástico no meio, principalmente no meio atual, no século atual, no meio evangélico atual. Nós criamos pequenos inimigos dentro da igreja, e esses inimigos, eles não são evangelizados por nós mesmos. Quantas pessoas precisam ser evangelizadas e nós estamos barrando o evangelho, nós estamos colocando cerca no evangelho. Querido, esse é o momento da igreja ser impactada, esse é o momento da sua sala ser impactada. O seu poder de persuasão agora deve ser aflorado. Você deve formar discípulos, foi o que eu falei no início aqui. No tópico de número 2, ele vai falar sobre evangelização coletiva. Falamos sobre a pessoal, que ela é você no seu lazer, ela é você nos seus vizinhos, ela é você mesmo fazendo no seu trabalho. Agora nós vamos falar sobre um pouquinho sobre coletividade. É algo interessante que Jesus, quando começou o evangelismo, ele começou pessoalmente. Ele começou
é conhecendo discípulos, escolhendo discípulos. Depois ele parte para o coletivo. Os seus discípulos começam a pregar. Só existiu coletividade, isso aqui é muito interessante, do Evangelho, quando Jesus foi assunto aos céus. Por quê? Os discípulos se sentiram sozinhos e eles entenderam que eles precisavam espalhar o Cristo ressurreto. Nós hoje, querido, nós temos a companhia de Jesus, nós temos a companhia do Espírito Santo, nós temos a companhia do próprio Deus, e nós estamos esperando o quê? Para continuar fazendo o evangelho coletivo. O que é evangelho coletivo, querido? O evangelismo em massa, que nós vamos falar aqui agora, que é o evangelho coletivo, ele nos prova a unidade de pensamento e a união no seio da igreja. Então o evangelismo coletivo, ele vai nos mostrar se a igreja está realmente unida em Cristo, querido. Ele vai nos mostrar se a igreja realmente está alicerçada sobre o id, sobre o vão. Quando eu reúno um grupo maior de evangelismo, eu mostro unidade. Aí se cumpre o que nós chamamos de eclésia. O que é eclésia? Eclésia significa chamados para fora no original, no grego. Quando nós desenvolvemos jornadas missionárias, quando nós desenvolvemos encontro de missão, quando nós desenvolvemos aqui cruzadas, as grandes cruzadas, com assistência social, com balões, com pessoas para crianças, com pessoas fazendo evangelismo infantil, nós estamos realizando o que nós chamamos de evangelismo coletivo. E quando nós fazemos evangelismo coletivo, nós estamos provando que há unidade na igreja. Sabe por que não há grandes evangelismos hoje? Sabe por que não há grandes cruzadas hoje? Porque hoje nós estamos tendo muitas divisões na igreja. E essas divisões nos mostram que nós estamos longe do que Cristo tem para a igreja. Nos mostram que nós estamos longe do que realmente Jesus pregou. Jesus chegou, achou tribos, formou comunidades. Nós pastores hoje, alguns pastores estão formando de novo as tribos. Ok, querido? No tópico de número 3, ele vai falar sobre evangelismo nacional. Nesse tópico, você deve levar para a sala de aula a seguinte questão, que o bom trabalho de uma igreja é demonstrado pelo desenvolvimento de suas ações evangelísticas. Agora, dentro do que nós chamamos cidades, povoados, e nacionalmente que nós chamamos fora do seu país. Quando todos se envolvem no evangelismo coletivo, que nós estávamos falando aqui agora, no tópico de número 2, a consequência, querido, sempre será o evangelismo nacional. Querido, há uma vontade de fazer evangelismo quando nós começamos a evangelizar, há uma vontade de levar o evangelismo para outras nações, há uma vontade de levar o evangelismo para outras cidades. Então, o evangelismo agora, a consequência é nacional. Por quê? Porque é desenvolvido em cada participante a vontade de crescer. Assim é na escola bíblica, querido. Quando você tem aulas dinâmicas, quando você tem aulas rápidas, com gincanas, principalmente com amigo relógio, amigo livro, quando você tem aulas com didáticas, há um crescimento rápido. Então, quando você tem um evangelismo desenvolvido com pessoas que estão se convertendo e vindo para o que nós chamamos aqui de discipulado cristão, há um crescimento rápido, as pessoas querem participar. Então, isso não é imposto pelo homem. Não é o homem que impõe isso, mas isso já está no ser humano. Por quê? Nós somos criaturas de quem? Nós somos filhos de quem? De Deus. E como filho de Deus, isso já foi imposto em nós. Nós ansiamos para que outras pessoas conheçam Jesus. Olha, é interessante que quando nós aceitamos Jesus, o nosso novo nascimento, nós vamos ter a mesma vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? A vontade de Cristo é fazer discípulos. Onde eu acho algo sobre isso? João. Olha o que diz esse texto de João. João, o capítulo 4, o versículo de número 9. Olha o que diz esse texto. Diz assim, João 4, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se dão com os samaritanos. Querido, Jesus pregou para alguém fora da sua tribo. Jesus pregou para alguém que não tinha descendência judaica, principalmente Jesus pregou para uma mulher, o que era proibido naquele tempo, conversar com mulher. Isso nos prova que Jesus foi o primeiro a levar o evangelho para outras nações. Isso é o que nós chamamos, querido, e deve estar intrínseco em nosso coração, o evangelismo nacional e também o evangelismo transcultural. No tópico de número 4 agora, vai falar sobre evangelismo transcultural. Tenha em mente, quando você for falar sobre esse tópico, a carta de Romanos que nós estudamos sobre Paulo. A carta de Romanos vai nos trazer algo magnífico. Romanos 1, olha o que diz esse texto de Romanos 1. Romanos 1 diz assim, olha o que diz esse texto, Romanos 1, o versículo de número 14 e 15, ele vai dizer, 14 e 15, pois sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Querido, Paulo nos leva a entender o mesmo sentimento de Yeshua HaMashiach. Qual era esse sentimento? Qual era o sentimento de Jesus Cristo Messias? O que Jesus Cristo Messias queria? Ele queria mostrar a boa nova do Pai a todo ser humano. Ele queria ligar a terra aos céus. Jesus se foi, deixou o Espírito Santo. Qual é a ênfase do Espírito Santo agora? Convencer o homem de seu pecado, da justiça e do juízo. Agora, quem está utilizando? Quem ele está utilizando? Nós, eu e você. Eu e você somos agora o que nós chamamos de instrumento para que as pessoas cheguem até Jesus. Nós precisamos entender que Paulo, ele tinha esse mesmo sentimento de Jesus. Qual era o sentimento? De salvar não somente os que estão do nosso lado, não, mas todos quantos são chamados e foram criados pelo Altíssimo. É algo interessante que quando nós somos filhos de Deus, nós entendemos que não existe diferenças sociais, nós entendemos que não existe diferença de cor nem de raças, mas que todos somos irmãos e como tais, como irmãos, nós precisamos e devemos falar do amor de Cristo às nações que ainda não conhecem. Nós temos o privilégio que os anjos queriam de falar de Yeshua, de falar de um reino vindouro. O que você está esperando para falar de Jesus? O que você está esperando para falar da boa nova? Querido, não existe e nem vai existir como você chegar, quando o grande dia chegar e você falar assim, eu não tive tempo, eu não tive oportunidade. O próprio Cristo diz assim, mas eu te dei N oportunidades. Você teve amigos que estavam morrendo, você teve amigos que foram para o inferno porque você não falou. Querido, nós precisamos entender o Evangelho. E ser filho de Deus é levar a boa nova àqueles que estão carentes da boa nova. Não é só para os ricos, não, é para os pobres. Não é só para os famintos de comida, de ação social, não, é para os famintos de palavra. Não é só para aqueles que estão abastados da grandeza do mundo, é para aqueles que estão abastados também da filosofia, da sociologia. Quando nós entendemos o reino de Deus, nós passamos a amá-lo. E quando nós passamos a amá-lo, nós passamos a pregá-lo. E principalmente, nós passamos a enxergar nas pessoas uma alma que carece de salvação e que precisa conhecer o reino de Deus como eu e você conhecemos. Ok, querido? A conclusão diz, evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que, desesperados, buscam um Salvador, mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões.
arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Querido, é o seu momento, é o meu momento, é o momento da nossa sala evangelizar. Quer algo dinâmico nessa lição? Quer algo dinâmico para você fazer em sala? Após a escola bíblica, tire 20 minutos na porta da igreja, ou que seja num parque, ou que seja na praça, ou que seja em qualquer outro lugar, para você evangelizar. Evangelizar não é só entregar panfleto, querido, é dizer: Jesus te ama e tem algo maravilhoso para você após a sua morte. Muitas pessoas não creem na morte, elas passam a observar quando você fala. A única certeza que nós temos é que um dia todos nós iremos morrer. Agora, com quem nós iremos encontrar após a morte? Eu me despeço de você com um grande abraço e que nesse trimestre nós possamos buscar a alma para o Senhor Jesus. E a Shalom.